E eu recomendo o seu canal, Igor, porque você trabalha esses dois aspectos, a prática, o estudo, e eu fico assim querendo saber como que surgiu essa iniciativa. Você trouxe através das suas experiências, com essa intenção de compartilhar. Você sempre teve essa percepção de querer mostrar algo para as outras pessoas que foi bom para você? Como que foi? E a espiritualidade esteve sempre presente na sua vida ou depois de alguns anos que trouxe mais essa sensibilidade ou floresceu mesmo em você? Sim, na verdade não, muito pelo contrário. Eu sempre achei que eu nunca levava jeito e era muito tímido também para poder, principalmente, ligar uma câmera e falar na câmera. Então, principalmente fazer isso aqui ao vivo, eu nunca levei Sim, muito jeito para isso. Inclusive lá na época de colégio, tinha que fazer aquelas apresentações na frente. Para mim era um parto fazer aquilo ali, que era uma dificuldade danada. E eu sempre pensei comigo que eu nunca tinha essa capacidade de ensinar, de compartilhar, né? Essa didática do professor, embora não me considere um professor, mas essa coisa de explicar. E, na verdade, não fui eu que decidi fazer isso, eu acho que a própria espiritualidade que sim, solicitou através da transformação que isso trouxe em mim. Porque, para falar bem brevemente a minha história, quando eu era criança, eu tinha já algumas percepções de visão. Né? Eu sempre conto esse caso porque é interessante, porque eu brincava muito à noite no local, era um local grande, espaçoso, tinha muita árvore, muito mato, eu gostava muito de andar de bicicleta à noite. E eu sempre fui muito fascinado por carro, sempre gostei muito de carro, eu gosto até hoje. sim, Eu gostava muito de andar de noite de carro por causa das luzes dos faróis dos carros. Aquilo me fascinava, andar com o carro ligado, com o farol ligado, aquilo para mim era magnífico. E eu sempre tive a vontade de ter na minha bicicleta um farolzinho, para fingir que era um carro e andar de noite, ali, aquela coisa toda. Só que, uma certa vez, eu andando de noite, e era bem breu mesmo, era bem escuro o local, meio como se fosse uma florestazinha assim, eu reparei que a mais ou menos 1 metro do pneu da bicicleta no chão assim, uma luz verde me acompanhava. Uma luz verde me guiava, ela iluminava. Era como se fosse realmente um farol. Né? E eu falava para mim mesmo, brincando, poxa, não preciso de farol na minha lanterna, na minha bicicleta, porque eu já consigo enxergar de noite, eu já enxergo no escuro. Só que isso sim. era muito novinho, eu deveria ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos, mais ou menos assim. E eu encarava isso de uma forma até natural, não sei nem explicar como que eu encarava aquilo ali. Tanto é que eu nem falava isso para ninguém. Não sei se é por causa da criança também, que tem essa coisa Não lúdica tinha de medo também, né? não tinha medo também, e eu falo, poxa, eu não preciso, porque eu vejo no escuro. E era realmente uma luz verde que ficava mais ou menos 1 metro assim, e aí, depois disso, eu vi algumas luzes passando, assim, bolas de luz passando entre as árvores, muito próximo no céu, mas era muito próximo, não era lá em cima no céu, aquela referência de céu lá em cima, era muito próximo a mim, bolas de luz, mas que para mim também sempre foi muito natural. Eu nunca tive medo, eu também nunca tive curiosidade, fazia parte, né? De alguma Sim, forma que eu fazia parte de mim, eu não sabia por quê. Mas isso foi só durante a minha infância, né? Depois isso acabou desaparecendo, não tive mais. Aí já para minha adolescência, eu tive sim alguns aspectos de pré-cognição, né? Que é a premonição, você prevê alguma coisa que vai acontecer. E eram coisas assim, bestas, né? Eu até conto essa história aqui da luz, que certa vez não, foram 2 vezes consecutivas que aconteceu isso. Eu estava em casa vendo televisão, era um domingo, estava assistindo Faustão com os meus pais em casa. Era um dia de tempo firme, não estava ventando, não estava chovendo, não estava nada. E aí me veio uma informação muito forte que a luz iria acabar. Eu não sei sim. por quê. A luz iria acabar. E eu falei com a minha mãe, mãe, a luz vai acabar. Ela olhou para mim e disse, mas Igor, por que vai acabar? Tá doido? Aí não deu 5, 10 segundos, a luz, pum, acabou. Acabou a luz. E isso se repetiu depois outras vezes também. E outra coisa que tinha muito forte também nessas coisas de pré-cognição era quando eu marcava algum tipo de evento, algum tipo de viagem, né? Que tinha adolescente, viajava muito, curtia muito, aquela coisa toda. Sempre que alguém marcava alguma coisa, eu já conseguiria imaginar se aquilo iria acontecer ou não. Eu já visualizava se iria acontecer ou não. E Sim, sempre que eu visualizava não acontecendo, não acontecia. não acontecia, Não sim. acontecia. E engraçado que só apareciam essas visualizações na minha tela mental quando não era para acontecer. Quando não aparecia, porque ia tocar normal, ia rolar, e a gente ia fazer lá o que tinha que fazer. Mas, de certa forma, isso também eu levava isso como se fosse uma, sei lá, é, é, fosse algo do acaso. Eu não
nunca parei para pensar sobre isso de verdade, né? Até porque eu nunca tive relação com religião nenhuma, nunca gostei, na verdade, de religião, embora a minha família seja uma família católica e tudo, eu sempre tive uma repulsa, sabe, por essa Sim, coisa religiosa, de culto. Não é preconceito, mas eu não gostava, aquilo não me fazia bem. Mesmo que eu até, eventualmente, eu até ia, né, com meus pais e tudo, mas eu não me sentia bem ali dentro, não era o que eu gostava ali de frequentar e tal. Sempre tive a minha fé, né, sempre tive minhas questões, os santos, né, Nossa Senhora, aquela coisa toda, sim, que é normal, mas nunca apegado com religião. Então, esses quadros eles foram se repetindo na minha adolescência, né, e até um certo momento que parou, né, que eu acho que começou a minha vida adulta a iniciar, trabalho, estudo, aquela coisa toda, e aí mudou o isso foco também, né. mudou o Sim, foco. E outra coisa, também sim, não sabia o que era aquilo, nunca me empenhei a descobrir o que era aquilo ali. Então, de certa forma, aquilo foi abafando, foi sumindo, até que sumiu de vez, né? sim, Quando foi de 2019 para cá, né, eu comecei a me interessar por essas questões novamente, que a porta de entrada foi o reiki, porque a minha irmã, ela é reikiana, nunca nem tinha ouvido falar em reiki. E um certo dia ela sim. falou para mim, deita aqui que eu vou aplicar um reiki em você. Mas eu falei, o que é reiki? Eu não sei o que é reiki. Ela falou, uma energiazinha aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu deitei. Não sabia o que era, mas foi. E é interessante, quando ela começou a aplicar o reiki em mim, eu comecei a sentir coisas no meu corpo, percepções Sim, energéticas. Então, para mim, aquilo ali era incrível. Eu falei, caramba, o que é isso que você está fazendo? Ela falou, isso é energia. Mas eu falei, mas que energia? Que energia é essa? Como assim energia? Eu era totalmente cego, surdo, mudo para essas questões. Não tinha conhecimento nenhum de nada disso. E aí eu comecei a perceber o meu corpo vibrando, aquela coisa toda assim, interessante. Falei, caramba, que coisa legal. Aí eu comecei a me interessar pelas questões do reiki. Resolvi fazer o reiki, né? Aí quando a gente faz o reiki, você é reikiana, você sabe, né? A gente sim. passa por aquele processo de 21 dias, que você precisa fazer aquela autoaplicação todo dia, para você ir se familiarizando e tudo, aquela coisa toda. E aí foi que a coisa começou realmente a mudar na minha vida. Porque durante essas autoaplicações que eu fazia todos os dias, cada dia eu tinha uma percepção diferente. E eu gostava daquilo ali. Era bacana, era gostoso sentir aquela energia, cada dia eu sentia uma coisa diferente, eu fui pegando gosto por aquilo ali, tanto é que depois que eu comecei a fazer os 21 dias, eu nunca mais parei. E até hoje eu trabalho com energia. Então, a partir dessa experiência com o reiki, aí foi descobrindo, eu fui vendo muita coisa de questões emocionais também que eu carregava da infância que eu não sabia Sim. que tinha, né? Então, eu comecei a fazer um olhar para o autoconhecimento. Comecei a falar, poxa, se isso aqui na minha infância está me afetando até hoje, então outras coisas também vão me afetar. Aí eu comecei a buscar terapia para entender, né? Passei por terapeutas para poder passar por esse processo. E aí, quanto mais eu fazia esse olhar para mim, esse cuidado pessoal, mais as capacidades iam se aflorando, mais ia Sim. despertando, mais ia potencializando. Então eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí eu não parei mais, aí eu comecei a mergulhar E tudo profundamente. tá ligado, né, Igor? Tudo tá Sim, sim. interligado, sim. Sim, sabe por quê? Sabe o que acontece, Priscila? Eu vejo que é como se fosse, a gente é como se fosse um grande baú. Um baú velho, Sim, que a gente vai carregando coisas da vida inteira, inclusive de coisas passadas. Então, aquele grande baú imenso, que está lá no porão, cheio de tralha dentro, que a gente nem sabe o que tem. A gente nunca parou para poder mexer e olhar olhar. com calma, E sim. a gente precisa carregar esse baú o tempo todo. E a gente fica carregando aquele peso sem nem saber o que tem dentro dele. Se tem coisa que serve, que não serve, você sabe que tem que carregar. E quando você começa esse processo de autoconhecimento, é como se você parasse e abrisse esse baú. Começasse a vasculhar ali dentro para entender. Poxa, deixa eu ver realmente o que tem aqui. Será que tem O alguma que que coisa é aqui que. útil, né? Sim, O que é útil? Será que tem alguma coisa nova que eu não sim, conheço? Então é mais ou menos isso. O processo do autoconhecimento ele vai trazer esse olhar para essas capacidades que todos nós temos, agora voltando para a questão da mediunidade, do parapsiquismo, sim. que todos nós temos, só que nós não sabemos que nós temos. Porque a gente está entulhado de tranqueira emocional. Então, isso tudo vai criando uma grande casca na gente, a gente não consegue acessar isso. Então, quando a gente começa a olhar para a gente, que a gente começa a limpar isso, a gente começa a se deparar com essas questões, né? Então, o reiki ajudou muito nessa questão, junto aliado com o autoconhecimento, porque, na verdade, tinha a parte da prática com o reiki, né? Junto com o trabalho do autoconhecimento. Por isso que eu falo sempre o trabalho do autoconhecimento, porque quanto mais você se desenvolver pessoalmente, você vai desenvolver também as suas capacidades. Né? É um caminho natural, não precisa nem fazer esforço, é natural. Você fazendo esse percurso, Sim, é fato que você vai ter alguma percepção.
Seja ela uma clarividência, seja ela uma sensação energética, seja ela uma clareaudiência, enfim. Mas alguma coisa você vai, porque isso é um sentido natural nosso. A mediunidade, todos nós somos médios em algum grau, né? E realmente nós somos. Quem aqui nunca teve uma intuição, uma Isso, percepção, né? sim. Aquele sexto sentido, Chamada aquela... boca santa, né, Igor? Sim, Muito falado, exatamente. sim. Tem. Muitas pessoas têm isso, né? Que Sim, fala alguma tem. coisa, acontece. Fala, E acontece. Fala... acontece. E acontece, exatamente. Nos sonhos, né? As viagens astrais, as projeções astrais, que todos nós fazemos, isso não deixa de ser uma mediunidade, porque você está tendo contato Sim, diretamente com o mundo espiritual. O que acontece é que a gente faz muito de forma inconsciente. Mas ainda assim, através dessa forma inconsciente, do que a gente julga ser um sonho, muitas vezes a gente está recebendo a visita de alguém, recebendo a informação de alguém, né? A gente tem muito aquela coisa do significado dos sonhos, né? Que ajuda a sim. fazer esse desvendar. Então, assim, todos nós somos médios em algum grau. Só que a gente não utiliza isso da forma correta, por quê? Porque a gente não estuda, a gente não se dedica, né? A gente não para perceber Para isso, pensar também a sobre gente isso. não quer fazer a questão do autoconhecimento, então a gente perde uma grande possibilidade Sim. de utilizar essas capacidades que nós temos até para melhorar a nossa vida.